Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Como Destruir Crenças Limitantes e Avançar com Jesus, com a palestrante Andressinda Pina, ocorrida no dia 18 de setembro de 2022, no auditório do Centro Espírita Casa do Caminho. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos abençoar, nos conduzir e nos encaminhar nesses dias tão diferentes pelos quais temos passado. Eu costumo dizer que a Casa do Caminho é mais uma das casas do nosso querido e amado Mestre Jesus. Então sejam todos realmente muito bem-vindos. Aqueles que desejarem, a gente pede que fechem os olhos, aqueles que não quiserem, não precisa, que fiquem confortavelmente em suas cadeiras, e que aqueles que desejarem também, que imaginem ao fundo a figura meiga e serena de nosso Mestre Jesus. Mestre amigo, aqui nos encontramos mais uma vez em uma das suas casas, para podermos dividir o pão do Evangelho. Que possamos, mestre amigo, através do estudo da noite, procurar nos melhorar de alguma forma. Que possamos abrir os ouvidos também do coração. E que as instruções da noite, além de serem utilizadas para que nós possamos ser pessoas melhores, mas que façamos a utilização das mesmas também para melhorar a vida daqueles nossos irmãos que nos cercam, que nos acompanham e que aqui dividem os estudos e as dificuldades do planeta escola. E assim, Mestre Jesus, sem mais nada pedir e muito por agradecer, damos por iniciado o trabalho da reunião pública da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos fazer uma pequena leitura, preparando aqui a palestra da nossa irmã. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Esse texto está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Está contido no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. E aí a espiritualidade ela nos explica. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura, sem a certeza do porvir. Essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seriam um louco, mesmo com essa certeza, para ter mais mérito. Mas, pergunta-se então por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar esta situação? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas, o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade.
As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, esta causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E, hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, meus irmãos, a casa tem mais uma vez a satisfação de recebermos a nossa irmã, Andressinda, e hoje, deixa eu só ver aqui, não me perder. E o tema da palestra da nossa irmã é como destruir crenças limitantes e avançar com Jesus. Então, que a espiritualidade amiga, minha irmã, a inspire, né? E estamos aqui todos dispostos a ouvir sua palestra. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, todas. Estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês mais uma vez e de estar aqui nessa casa, que é maravilhosa. Como o nosso irmão Lázaro colocou, isso aqui é um lugar de acolhimento, um lugar de aprendizado, é um lugar que nos oferece amparo, segurança, tranquilidade. É um lugar bom de ficar, bom de estar, bom de conversar, bom de estudar, bom de orar. Então, assim, eu me sinto feliz conversando com vocês, especialmente sobre esse tema, crenças limitantes. E fico, assim, muito envaidecida até, porque o tema me permite, porque eles colocaram um título bastante interessante, como se a Andressinda fosse ensinar vocês a quebrar as tais das crenças limitantes, né? E eu não tenho essa presunção. Eu tenho a presunção de estar falando com vocês sobre crenças, mas eu não pretendo arrancar nada de ninguém. Isso, cada uma dessas crenças que nós temos, cada uma dessas crenças que nós construímos, elas têm valor inestimável para a construção de nós mesmos. Foram elas que nos trouxeram até aqui, que fizeram de nós o que nós somos, e por isso a gente até deve muito a elas. Então, a minha pretensão aqui é a gente estar conversando sobre esse tema. Eu vou pedir o apoio e a luz da Joana de Ângeles, que é uma mentora que trata das nossas questões psicológicas com muita maestria, com muita sabedoria e com muita proximidade do Mestre Jesus, e especialmente dele. Com certeza, a gente vai conseguir fazer algumas reflexões importantes sobre isso, de forma que fique o mais próximo possível das nossas vidas, das nossas experiências, do nosso dia a dia, dos nossos cotidianos, dos nossos relacionamentos do dia a dia. Em Mateus, tem uma passagem que ele coloca assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Isso está em Mateus 6, 22 e 23. Para Joana de Ângeles, crenças limitantes são pensamentos perturbadores que têm sua origem nos hábitos doentios arraigados, que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Mas, de modo geral, o que são crenças? Vamos esquecer a palavra limitantes e vamos ficar só com crenças. O que são crenças? A nossa irmã falou que crenças são, que mesmo? Você falou acreditar em algo, né? Alguém pensa do jeito dela? Gente, crença é isso também. Mas crença é muito mais do que isso. Crenças são aqueles valores que estão em nós, que foram construídos e estão no nosso inconsciente de maneira tão profunda, que elas nos movimentam e a gente nem percebe que está sendo movido por elas. Elas vão muito além do que a gente acredita. Porque quando a gente fala acredita,
a gente pensa assim, eu tenho consciência do que eu acredito, do que eu penso, do que eu creio. As crenças, elas são muito mais poderosas que isso. Elas foram formadas a partir das nossas vivências. É do jeito que a Joana colocou aqui. Elas são construídas ao longo das nossas existências. Mas também, e principalmente na vida atual, elas se constroem na infância, na primeira infância, a partir do momento em que a gente nasce. Sabe aquelas coisas que a gente pensa que são naturais e que formam os nossos preconceitos, os nossos conceitos, as nossas verdades internas, os nossos valores. Por exemplo, quando eu falo assim, que eu sou uma pessoa extremamente capaz, quem será que inculcou isso em mim? Quem será que me ensinou a pensar assim? Muito provavelmente foram os meus cuidadores dos primeiros dias, quando me receberam aqui no planeta, que me acolheram. Provavelmente eles falaram assim, que menininha linda, que gracinha, como ela é inteligente, essa menina vai ser demais, ela vai ser capaz de fazer um monte de coisas lindas e maravilhosas. E eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso e pronto. Eu pude ir para a escola, e lá na escola, quando a professora me fazia perguntas, mesmo que não estivessem certas, eu tinha certeza de que eu acertaria. Por quê? Porque foi montado, foi criado, inculcado em mim a certeza de que eu sou capaz, de que eu sou parte, de que eu sou amada, sou aceita, sou querida, e que eu posso ter uma existência normal. Mas não são essas crenças que entram na gente quando a gente está em formação? São só essas crenças de que menina bonitinha? São só essas que me formam? Não. Tem muitas outras crenças, tem muitas outras informações que vão entrando na gente que muitas vezes são extremamente adoecedoras. São extremamente limitadoras. Por exemplo, quando uma criança está conversando com a mamãe, está brincando na sala e tem um copo em cima da mesa. E a criança pega o copo, solta no chão e quebra. E a mamãe fala assim, como você é desastrada! Parece pouca coisa, não é? Só que ela ouve isso uma vez, ouve 2 vezes, ouve 3 vezes. Quando ela chega na vida adulta, o que ela vai falar diante da vida? Que ela é impotente, que ela é desastrada, que ela não sabe fazer nada. Percebe? Então, as crenças, elas são extremamente poderosas. E a gente ouve muito isso das pessoas que estão ao nosso redor e ouve, principalmente, da nossa voz interna. Sabe aquela voz que conversa com a gente todo dia, toda hora, a qualquer momento da nossa vida? Toda hora tem uma vozinha falando assim, você não consegue fazer isso. Você não é suficientemente boa para realizar determinada tarefa. Você não sabe o que é amor. Você não sabe fazer as coisas darem certo. Você nunca termina o que você começa. Vocês já ouviram essas vozes dentro de você? Alguma vez vocês ouviram isso? Acreditem. Isso é inculcado na gente. A gente não nasce sabendo dessas coisas. Isso vão sendo colocados dentro da gente. E isso é muito sério. Quando eu estou falando isso, parece assim, pouca coisa. Mas eu vou contar uma história para vocês que aconteceu há pouco tempo e vocês sabem dela também, tanto quanto eu. Há pouco tempo atrás, teve um desastre de avião. É um avião de pequeno porte que caiu e morreram todos os tripulantes. Não sei se vocês sabem, eu pelo menos não sei ao certo totalmente do tema, eu sei o que me contam e o que eu leio nos jornais e vejo na televisão. Toda aeronave tem uma coisa chamada caixa preta, não é? Que o pessoal recupera aquilo ali para saber o que aconteceu de verdade, por que aquele acidente aéreo aconteceu. Nesse avião, especialmente, quando eles recuperaram a caixa preta, eles ficaram assim,
impressionados, porque na hora que eles estavam ouvindo a gravação, eles não ouviram o copiloto avisar para o piloto que ele estava perdendo altitude. E isso é uma função do copiloto. E ele não avisou para o piloto que ele estava perdendo altitude. Então, o que aconteceu? Ele foi baixando, bateu nas árvores e se esborrachou e morreu todo mundo. Por que eu estou contando isso? O copiloto, segundo as investigações que fizeram da vida dele, ele era uma pessoa extremamente estudiosa. Ele era uma pessoa que gostava muito de estudar. O sonho dele era ser piloto, não copiloto. O sonho dele era ser piloto. Então, ele se preparava o tempo todo para ser piloto. Quando ele chegava dos voos, ele estava mesmo lá no hotel, ele pegava aqueles livros, aqueles manuais, as coisas todas, porque ele tinha certeza absoluta que no momento dele ser piloto ia chegar. E toda a família dele, segundo quem investigou, acreditava muito nele. Dizia para ele que ele podia mesmo. Os amigos que o conheciam acreditavam na competência dele e falavam isso para ele. Então, ele tinha muita crença empoderadora de que ele poderia ser o piloto que ele sonhava ser. Em compensação, quando foram investigar a vida do piloto, ele era filho de uma família altamente abusiva, altamente crítica, com pouca habilidade em fortalecer aqueles talentos e habilidades que nós precisamos ter fortalecidos em nós para perseguir nossos sonhos e os nossos objetivos. E ele, por conta disso, tinha depressão. Ele tinha aqueles ataques de entristecimento, ataques de pânico. Vez ou outra, ele se via nessa situação. O que os técnicos ouviram também nas gravações? Não ouviram o copiloto falar, mas ouviram o piloto destratar o copiloto. Ele estava destratando o copiloto. E o copiloto entrou naquela energia. Ele deixou de prestar atenção naquele painel e começou a prestar atenção nas falas que o piloto estava fazendo em relação a ele. Eram falas altamente destrutivas. Eram ataques mesmo. Falas abusivas. Isso é para a gente... Aquilo ali acionou, provavelmente, memórias passadas, memórias de fracasso, memórias de impotência, de incapacidade, de desamparo, de desamor, de inutilidade. Quando a gente desperta esse tipo de memória, a nossa ação é compatível com essas memórias. Então, são coisas que a gente tem que cuidar, tem que prestar atenção. Normalmente, as crenças limitantes, elas estão relacionadas às nossas dores, aos nossos sofrimentos, aquilo que a gente acredita que nós não somos capazes de realizar. A psicologia, ela dá um nome para essas crenças, que são são as crenças centrais. Elas estão no nosso inconsciente mesmo, a gente não consegue acessar. Normalmente, quem consegue acessar, quem consegue ver essas crenças, é o outro. O outro costuma olhar para nós e contar alguma coisa para a gente. Às vezes ele fala assim, nossa, como você hoje está para baixo? Nossa, hoje você só falou coisas desagradáveis. Muitas vezes a gente não percebe, isso está num nível muito inconsciente. Às vezes a nossa fala, para nós, soa normal, soa absolutamente normal. O outro, às vezes, fica falando com a gente. E aí a gente, às vezes, toma consciência de como a gente está se comportando num determinado momento e a gente não sabe por que aquilo está acontecendo com a gente. Isso é muito importante a gente observar, porque essas crenças, elas não só prejudicam os nossos relacionamentos, elas prejudicam também a nossa saúde, elas prejudicam também a nossa vida financeira, elas prejudicam a nossa vida espiritual. Porque a nossa proposta ao reencarnar é a gente se conhecer, entender quais são esses
esses princípios, esses valores que nos trouxeram até aqui, sejam bons ou maus, para que a gente possa, de alguma forma, transmudá-los, transformá-los em parceiros da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, do nosso bem, do nosso encontro com o nosso espírito imortal, com a nossa essência imortal, com a nossa luz divina, com aquilo que nós temos de melhor, para que a gente possa viver bem nessa existência e em toda ela, em toda a eternidade, de que nós somos portadores. Então, quando a gente fala em crenças limitantes, nós estamos falando de coisas muito profundas. E aí eu vou pedir para vocês fazerem reflexões. Vamos aproveitar para fazer reflexões sobre a nossa vida. Porque todos os dias nós somos vitimados por essas crenças. Todos os dias. Eu vou propor para vocês uma forma de identificar crenças usando os escritos da Joana de Ângeles. Ela nos coloca que nós temos 3 tipos de crenças que são fundantes na nossa existência. Uma das primeiras crenças que ela coloca para a gente são as crenças da identidade. Quem sou eu? Essa crença, ela é muito poderosa. Por quê? Porque normalmente quando a gente pergunta para a pessoa, quem é você? Sabe o que ela fala para a gente? Silêncio total. Quase ninguém dá conta de responder. Vocês sabem por que isso acontece? Porque normalmente a gente acredita que é muito menor do que a gente verdadeiramente é. E a gente se identifica tanto com essa pequenez, tanto, que a gente não se separa disso. A gente fica muito colado nessa crença do que nós somos muito pequeno. Sabe como que a gente vence esse tipo de crença? Sabe como? Falando, gente. Enquanto a gente não aprender a linguagem humana, a linguagem do falar, do contar, do ir tirando de dentro as suas dores, daquilo que você enxerga como sendo você mesma, você não descola dessa pequenez, não descola desse pequeno autoconceito. Você fica tão identificado com ele, que enquanto você não descolar, você vai ser pequenez. Quando a gente descola, quando a gente consegue falar, é um momento ideal em que a espiritualidade maior percebe essa brecha e ele consegue entrar com a luz ali. Ele entra nesse pequeno espaço em que a gente dá para que ele traga informações, conceitos, experiências, traga para nós a luz que nós precisamos para a gente entender quem somos nós aqui, diante da vida, diante do mundo, diante de nós mesmos, diante da divindade. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa falar sobre isso, falar sobre quem eu sou. Outra crença que a Joana coloca como sendo fundante também é a nossa crença de merecimento. Se a gente for perguntar, especialmente para as pessoas, para os espíritas, for perguntar para ele o que ele pensa sobre o seu conceito de merecimento, normalmente a gente vai ouvir uma experiência de dor. Normalmente a gente vai ouvir, eu estou nessa situação, não vou dizer a palavra, eu estou nessa situação desagradável, ruim, mal cheirosa, que eu mereço. Porque eu já fiz tanta coisa no meu passado. Eu já tive tantas experiências desagradáveis. Eu já fiz tantas coisas erradas que eu mereço estar aqui, nesse lugar. Essa é uma crença limitante. Você merece estar aqui, mas não por conta das coisas que você fez, mas porque Deus decidiu que essa experiência era importante, edificante e positiva para cada um de nós. Então, nós estamos aqui para o bem. Como é que eu vou entender crenças de merecimento?
Vocês já ouviram essas crenças muitas vezes na cabeça de vocês? Sabe aquelas crenças que falam, eu não mereço ser feliz. Eu não mereço o emprego que o fulano conseguiu. Eu não mereço ter a casa que não sei quem conseguiu. Eu não consegui até hoje os espaços que eu gostaria de ter, porque eu não mereço. Vai ver, eu não mereço. Eu devo ter tido uma vida tão terrível lá para trás que eu não mereço hoje estar galgando novos espaços, estar buscando coisas melhores para mim. Porque eu não mereço. Eu não mereço aquele marido lindo, de olhos verdes, sarado. Eu não mereço. Eu mereço mesmo aquele baixinho, gordinho. Mas eu tenho mesmo, tá? Tá bom. Tá? Eu não mereço ter uma casa branca, de portas azuis, com a soleira cor-de-rosa. Não, eu mereço mesmo uma casa sombria, sem luz. A gente costuma ficar fazendo essas colocações internamente para os nossos merecimentos. E aí Joana coloca uma coisa muito importante para a gente. Que essas crenças, elas são autorrealizadoras. Quanto mais eu fico próxima delas, quanto mais eu me comunico com elas, mais eu me movimento para a sua execução. Mais eu me movimento para fazer com que aquilo se realize. Então, elas são crenças autorrealizáveis. Como é que eu vou descobrir as crenças de merecimento? Também ouvindo e falando, o próprio coração. Eu tenho certeza que vocês estão aí ruminando aí. Com certeza, hoje mesmo, vocês devem ter falado várias vezes isso. Ah, eu não mereço. Ou então eu mereço. Quando a coisa é ruim, a gente fala, eu mereço. Quando a coisa é muito boa e não chegou, a gente fala, é porque eu não mereço. A gente vive nesse conflito com essas crenças de merecimento. Tem outra crença também que é muito importante. E essa a gente ouve todos os dias, na maioria das pessoas que a gente conhece. E da gente, então, a gente trabalha com ela o tempo todo. São as crenças de capacidade. Sabe aquelas crenças que a gente fala, eu não consigo, eu não dou conta, mas isso é impossível para mim, eu não vou chegar lá. São coisas que fazem, que são os meus movimentos de fazer, as minhas capacidades. A psicologia trabalha com outros nomes, mas por isso que eu falei que eu vou trabalhar, porque essa linguagem é mais fácil da gente entender como que elas se comunicam com a gente. Crenças de capacidade. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou realizar, eu não vou construir a casa que eu quero, eu não vou atrás, eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Vocês já ouviram isso? Quantas vezes a gente fala isso por dia? Quantas vezes? Muitas vezes, né? E às vezes é só de fazer coisas no sentido material, não. Às vezes é fazer no sentido comportamental. A gente às vezes fala assim, por que você não tenta fazer um diálogo com aquele irmão com quem você tem muitos anos que não conversa? A pessoa fala para a gente, eu não consigo. Eu não consigo nem me aproximar daquela pessoa. E só pelo fato dela falar, e falar, e falar, e como elas são profecias autorrealizáveis, o que vai acontecer? Não vai conseguir. Não vai se aproximar. Não vai resolver certas questões que precisam ser resolvidas. Enquanto a gente não descolar dessas crenças, enquanto a gente não abrir, não sair dessa proximidade dessas crenças, a gente não vai dar oportunidade para a espiritualidade entrar com a sua luz naqueles espaços que nós precisamos abrir para que ela nos ajude a caminhar. Isso é de uma importância fundamental a gente identificar. Todos os nossos irmãos que procuravam Jesus na época que ele estava aqui transitando no planeta, todos os irmãos que procuravam ele para conversar,
normalmente era para falar com eles sobre as suas crenças, sobre essas crenças de autodesamor, de desamparo, de incapacidade, de identidade, de não saber o que ele é, o que ele está fazendo aqui, por que ele está aqui nessa história toda, vivendo essa experiência junto com a gente. Todas as vezes que ele encontrava alguém, que alguém conversava com ele, o grande conflito daquela pessoa estava relacionado a essas questões de crenças. Porque são elas que nos movem. São elas que nos movem para o bem e para o mal. Para o fazer e para o não fazer. Para o entender e o não entender da nossa própria existência. Muitas vezes a gente ouve o que as pessoas falam da gente. E a gente passa a acreditar nisso. Muitas vezes as pessoas nos dão títulos, nos dão rótulos. E nós estamos tão acostumados a conviver com essas crenças que nos limitam nas nossas ações, que a gente acredita naquilo que o outro está fazendo, está falando a gente. Então a gente acredita muitas vezes, quando o chefe fala com a gente, que nós somos incompetentes, que nós somos o pior funcionário do mês e não o melhor. A gente acredita muitas vezes, quando um colega nosso diz que nós não somos tão leais como a gente deveria ser. E a gente acredita nessas coisas e se deixa mover por tudo isso. O primeiro movimento que a gente tem que fazer é de se escutar. Escutar como essa crença está se comunicando com a gente. Por quê? Porque, como eu falei, elas estão num nível tão inconsciente, tão profundo, que a gente não consegue, de fato, perceber. Às vezes, a gente está conversando com uma pessoa assim de frente, está falando com ela, e ela está repetindo para a gente, mas eu não consigo, Andressa, eu não consigo. E a gente está falando, usa uma frase diferente, e ela não ouviu o que ela está falando. Ela, às vezes, muitas vezes, ela não ouviu que ela falou 2, 3 vezes a frase não consigo. Observem isso quando vocês estiverem conversando com outras pessoas, que muitas vezes elas vão estar repetindo para você sem perceber que está repetindo aquela frase. E para quebrar crenças limitantes, uma das coisas que a gente precisa treinar é confrontar essa crença. Normalmente as crenças limitantes, elas são irreais, elas não são verdadeiras. Elas são simplesmente falas do nosso inconsciente que a gente aprendeu em algum momento, que foi importante, inclusive, tá? Mas que para esse momento ele pode não estar servindo mais. Quer ver uma crença que a gente aprende, e normalmente os pais da gente que botam isso na cabeça da gente, por uma questão de sobrevivência, inclusive. Normalmente as crianças pequenas, vocês observam como é que a gente faz com elas. A gente faz assim. Menino, você não vai para a rua, porque as pessoas que estão lá na rua são muito perigosas. A gente não fala isso para nossas criancinhas? Porque se elas forem, elas vão correr risco mesmo. A gente não sabe quem é todo mundo. Então a gente costuma falar para essas pessoas, para essas crianças, de que é muito perigoso conversar com os outros. A gente não fala isso? Fala. É muito perigoso a gente se comunicar com as pessoas. E aí as crianças crescem e ficam tímidas. Não conseguem conversar. Na escola, vai tentar apresentar um trabalho, gagueja, dá branco, esquece. Por quê? Porque aprendeu que falar com estranhos é muito perigoso. É muito complicado. Percebe? Então a gente muitas vezes faz isso, muitas vezes para proteger as pessoas que a gente ama. Como que a gente vai, então, confrontar uma crença como essa? É muito perigoso falar com as pessoas. Isso é verdade? É verdade isso? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é exatamente isso que eu acabei de fazer. Pergunta para ela. Pergunta para a própria crença. Você é verdadeira? Não existe nenhuma outra situação em que você não seja verdadeira? É confrontar a crença. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é confrontar. Para poder provar para nós mesmos e para ela que ela não é verdadeira. Então é conversar com a crença. Eu não consigo fazer
um bom laço de amizade com a nossa irmã ali, que está com roupa cor-de-rosa. Eu não consigo fazer um bom laço. Ela tem uma cara tão esquisita, não vou tocar com aquele tipo de cara ali. Mas eu sei quem é ela. Quantas vezes eu a vi? Eu a conheço. Eu sei o que ela pensa. Eu posso confrontar essa crença. Como é que você sabe que ela realmente tem uma voz desagradável? Como é que você sabe que aquela roupa cor-de-rosa dela é a roupa preferida dela? Só porque você não gosta de cor-de-rosa, você acha que não vai dar para estabelecer um laço de afetividade com ela? Existem mecanismos, meios que a gente precisa adquirir e treinar para confrontar as nossas crenças. As crenças, elas são as maiores energias, é aquilo que nos move, gente. A gente está conversando aqui como se fossem coisas assim, muito simples, mas todos os dias a gente é movido por essas crenças. Por crenças que estão muito arraigadas, que vieram com a gente de histórias de outros momentos reencarnatórios, mas principalmente desse momento da nossa existência atual, que nós aprendemos lá atrás, no berço, na primeira infância. Depois de uma certa idade, o que a gente vai ter que treinar é a nossa convivência com elas. É como que a gente vai fazer para superá-las, para vencê-las, ou pelo menos para torná-las nossas parceiras na construção de uma vida mais positiva, com mais respostas satisfatórias para a gente, com mais alegria, com mais possibilidade de ter uma existência boa, de ter uma vida boa, de ter uma vida tranquila, serena, em paz, com bons relacionamentos, com possibilidades de poder fazer as coisas que a gente sonha fazer. E como é que a gente vai fazer isso, hein? Como é que a gente vai sair por aí dizendo, gente, eu estou descobrindo todas as minhas crenças limitantes, e agora como é que eu vou fazer para estar quebrando todas? Eu vou dar uma notícia bem desagradável para vocês, a gente não vai conseguir, tá? Porque são milhares, 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 milhares. Uma das nossas grandes inteligências, dos nossos grandes feitos, é conseguir, vez ou outra, entrar em contato com uma dessas crenças que nos limitam nas nossas ações, que nos deixam aquém daquilo que a gente precisa ser para poder manter a vida funcionando bem, e conversar com elas. E quebrando-as, e transmutando. Muitas delas são coisas que precisam mesmo. A gente precisa se desfazer mesmo. Quais são as crenças de vocês? Qual é a crença que você entende em você que é a mais limitadora na tua vida? O que mais te paralisa? Que te deixa pensando que você não vai ser melhor do que você é agora, hoje, nesse momento? É o pessimismo? Você aprendeu que é pessimista? É a culpa? Você aprendeu que é a culpada de todas as coisas não darem certo aonde você estiver? É a raiva que você não consegue controlar porque as pessoas não prestam, porque as pessoas não são confiáveis, porque não existem pessoas boas no mundo? É a falta de fé, porque você não compreende como funciona a sua intimidade espiritual? Qual é a sua crença limitante? Qual é a crença que te deixa menor do que você realmente é nesse momento? É difícil fazer isso sozinho, tá, gente? Não é fácil, não. Eu sei que muita gente, muitas personalidades que nós conhecemos, inclusive que nós lemos na nossa literatura espírita, que venceram as suas dores, que venceram suas limitações, aparentemente sozinhos, mas só aparentemente. Tá? A gente vence com parcerias, com conversas, com encontros, com reflexões que normalmente a gente precisa do outro
para estar conversando sobre elas. E isso a gente precisa treinar também. O Santo Agostinho, ele falava assim, sobre crenças, ele falava, não desejes escapar, volte a ti mesmo. A verdade habita no homem interior. Isso aqui é uma fala de Santo Agostinho. Pensar nisso, entrar em contato com as nossas dores, com as nossas crenças, com aquilo que nos outros a gente considera que é inaceitável, não é fácil. Não é fácil a gente sentar e pensar assim, poxa, eu me sinto uma fracassada. Eu me sinto, não, eu sou uma fracassada. Poxa vida, meu casamento acabou. A culpa foi minha mesmo. Eu não falei as coisas que deveria ter falado. Eu não fiz as coisas do jeito que deveria ter feito. Por isso é que eu fui abandonada. Eu não presto mesmo. Tem vários e vários exemplos que a gente pode perceber que está sendo movido por uma crença limitante. A todo momento, se a gente ficar mais observador, se a gente abrir melhor os nossos ouvidos, a gente vai estar percebendo que tem uma crença limitante que está movendo a gente ali. E aí a gente precisa confrontar. Não tem outra forma de não confrontar. E aí eu botei umas frases de efeito aqui, porque tem umas frases lindas, né? Que o pessoal fala que é difícil pra caramba, mas eles adoram escrever frase linda, né? Por exemplo, não importa o que o mundo fez de você, mas o que você é capaz de realizar com isso que ele fez de você. É verdade. É uma frase de efeito, né? Mas você sabia que isso aqui é de Voltaire? De um filósofo super importante. Não importa mesmo. Não importa que eu tenha sofrido abuso na infância. Eu fui abusada lá na infância. E aí hoje eu não consigo me relacionar bem, então eu não consigo ter um namorado bacana que eu ame, nem que me ame também. Não importa o que o mundo fez com você. Eu vou falar uma frase aqui, não vou falar. Deixa quieto. Já tem crença limitante demais aqui rolando. Não adianta a gente falar mais um. Né? Mas a verdade é essa. Por mais que seja doloroso, por mais que tenha sido muito difícil, por mais que tenha sido desagradável, horrível mesmo, porque um abuso na infância, não tem nada pior do que o abuso na infância. Você está vivo. E se está, é porque a natureza e a espiritualidade decidiu que você é capaz de estar viva e tem muito ainda para realizar. Sofrendo ou não. Eu sei que dói um pouco ouvir isso, gente. Pode até parecer para vocês que eu estou sendo insensível ao dizer, mas você está aqui. Se você está aqui, porque alguma coisa há de se fazer, há de se realizar. Alguma coisa em você precisa atuar, precisa agir. E só você vai saber o que é isso. Só você vai saber qual é a sua dor. Só você vai ser capaz de se desidentificar dessa dor e dar espaço para que a luz e a espiritualidade entrem com tudo que você precisa para vencer, para superar, para continuar, para passar por essa jornada e sair daqui muito melhor do que quando você chegou. Então, busque incessantemente se conhecer. E se conhecer é fazer esse diálogo interno mesmo. Descobrir quais crenças movem você. Quais são seus valores. O que te move, o que te faz acordar de manhã e que te faz levantar da cama, botar o pé no chão, escovar os dentes, sair porta fora do quarto e atuar. Que valor é esse? O que é isso? Que energia é essa que te fez fazer isso? Só você é capaz de saber disso. Só você. Ninguém mais. Nem o terapeuta. Ninguém. Só você é capaz de saber. O terapeuta, no máximo, ele vai conseguir ouvir, entender e te ajudar a lidar com todas essas questões. Mas quem sabe é só você. Saia do automático.
Nós somos mesmo pessoas que vivemos no automático. Todos os dias, quando a gente levanta, a gente faz a mesma coisa. Parece a música do Chico Buarque, né? Todo dia, né? Aquela musiquinha que a gente levanta de manhã, escova os dentes, né? E aí vai trabalhar. Se você não precisa raciocinar, não precisa, porque vai no automático mesmo. Você sabe onde vai ser a parada do ônibus, entra no ônibus, quando é no carro, o carro você nem precisa ficar dirigindo muito. Se você dirige, você pode observar isso. Muitas vezes é tão automático que quando você pensa que não, você já passou num determinado lugar e você fala assim, poxa, como foi que eu passei por aqui? Eu nem vi. Porque a gente está no automático mesmo. Então sai desse automático. Faça as coisas sabendo o que está fazendo. Fale as coisas sabendo o que está falando e por que está falando. Tente entender por que você fala o que você fala. Por que você sente o que você sente? Por que você reage da forma como você reage às determinadas coisas que acontecem aí na vida? Por que você come o que você come? Por que você escolheu essa roupa cor-de-rosa e não foi azul? Por quê? Então, busque se conhecer incessantemente, todos os dias. Todos os dias faça esse exercício. E quando você encontrar com a sua dor, que seja a dor no joelho, que seja o desemprego, que seja o abandono, o desamparo, o abuso, que seja o preconceito, a falência, seja lá o que for, quando você encontrar com essa dor, abrace. Ela é sua. Ela é sua. E converse com ela. O que é que ela está fazendo ali? O que ela está querendo te ensinar? O que foi que aconteceu que te trouxe até esse lugar? E aí, gente, na hora que descobrir isso, que você conseguisse desidentificar dessa dor, a ponto de falar com ela, conversa com Jesus. Fala para ele. Meu amigo, hoje eu tive um encontro que foi daqueles. Eu me encontrei com a minha parte mais desagradável. Eu descobri que eu sou, na verdade, falsa pra caramba. Eu não sou uma pessoa confiável. Ninguém pode me contar nada, porque eu vou contar no dia seguinte para todo mundo. Quando eu faço essa fala, eu estou com 50% da cura feita. Não estou? Quando eu falo assim, caramba, eu descobri que eu sou o maior fofoqueiro da minha rua. Se alguém me contar alguma coisa, no outro dia está todo mundo sabendo, eu já estou a meio caminho da cura, não estou? Já estou dizendo assim, isso não é bonito, não. Isso aí não é bacana, daqui a pouco a rua toda vai estar contra mim. Eu vou ficar sem espaço aqui na rua, não vou poder mais conversar com ninguém. Não, peraí, eu não quero, não. Porque se há uma coisa que nós queremos, todos nós, todos, nós queremos é ser aceitos, amados, queridos, respeitados, valorizados. É isso que nos fortalece, que nos torna capazes de continuar. Se a gente não tiver nada disso, a gente não constrói nada na vida. Aí vai uma dica para as mamães que estão, as crianças ainda em crescimento. A gente às vezes ouve assim, as mães, às vezes é chamado na escola, né, para poder... Tem algumas reclamações que o pessoal faz das crianças, né? Que a criança não consegue ficar em sala, tirando aqueles transtornos que às vezes acontecem mesmo. Os transtornos ou de comportamento, de personalidade. Mas, às vezes, a criança ela não consegue ficar junto com outras pessoas. Quando isso está acontecendo com a criança, sabe o que está faltando, gente? Afeto lá em casa. Sabe aqueles afetos que a gente faz lá em casa? A criança que tem bons laços de afeto em casa, ela fica na escola, ela aprende, ela participa, ela se comunica. Ela cria mecanismos
de aprendizado. Ela mesma faz isso. Tá? Então, esses laços precisam ser construídos aqui. Para isso, a gente precisa curar as nossas crenças. E a gente vai curando devagar mesmo, tá? Porque são tantas e tantas e tantas que a gente precisa ir devagar. Bem devagar. Eu queria que vocês me permitissem ler aqui uma fala da Joana. Eu estudo um pouco a Joana. E, assim, eu gosto muito, porque ela sempre vai no início. Ela nunca nos coloca em contato com alguma situação que a gente está vivendo, sem antes dizer para a gente aonde foi que a gente pegou isso. Ela sempre vai lá atrás. Ela mostra que isso, na verdade, foi um construir. É uma construção que vem desde os primórdios. Ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que nós somos, as nossas crenças, elas têm a mesma idade do universo. Porque tem tudo a ver com a formação, com a nossa formação. Desde a poeira cósmica até o que nós somos hoje. Desde o átomo até o que nós somos hoje. Relacionamentos afetivos angustiantes. O ser humano, em face da sua estrutura emocional, é compelido a viver em sociedade. A herança proporcionada pelo instinto gregário leva-o à constituição do grupo familiar, que decorre de relacionamentos afetivos que devem ser cultivados com equilíbrio e sensatez. Como é que a gente faz isso sem a gente se conhecer? Como é que a gente faz isso se eu não sei quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, quais são os meus princípios, o que é que me move? Isso precisa ser conhecido, para eu poder utilizar o melhor de mim. Quais são as minhas forças mais poderosas? Quais são as minhas habilidades mais incríveis? Ou aquelas que eu preciso fortalecer para que eu possa ter bons relacionamentos, para que eu possa desenhar bons projetos de vida, para que eu possa me relacionar comigo mesma. E aí crescer, pacificar, aliviar, sair daquele modelo das aflições que o Alisson leu aqui para a gente. A gente só vai conseguir fazer isso quando eu conseguir olhar para dentro, fazer a desidentificação das minhas dores e deixar a luz do Mestre entrar. Isso vai fazer com que eu entenda como é que funciona a construção dessas crenças e também como é que eu faço para superá-las, para ir quebrando, para ir divergindo delas, para ir estar sempre confrontando elas, para que elas não me dominem, para que eu passe a dominá-las, para que eu passe a ser mais organizadora, detentora e escritora da minha história e não deixe me levar pelos cotidianos, pelos automatismos, sabe, aquelas coisas que sempre movem as outras pessoas e muitas vezes não levam a lugar nenhum. Eu fico paralisada, presa em comportamentos e ideias que não vão me ajudar a ser melhor do que eu sou. Gente, falar de crença é bem longo. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou encerrar por aqui, mas se alguém um dia quiser conversar sobre isso, o Alisson está aqui, ele é muito bom nisso também, então ele pode ouvir isso também. Todos nós estamos aqui à disposição, todos. A Casa do Caminho está à disposição dessa comunidade para a gente entrar lutando e vivendo e fazendo a nossa jornada o mais suave possível, para que a gente possa sair daqui bonitinhas, felizes, né? Alegres, serenas, pacíficas, em paz com o que a gente trouxe e com o que a gente vai levar para depois. Tá bom? Muito obrigada mesmo pela paciência, tá? E pela reflexão que eu sei que está todo mundo fazendo aí, caladinho. Tá? Obrigada, gente. Agradecemos por você ter assistido essa palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.